mãos, irmãos. Feche seus olhos. Sempre vamos começar rendidos ao Senhor. Se você puder levantar suas mãos e cantar essa canção ao Senhor, tão linda. Tua é a glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deixa Ele ouvir sua voz, irmãos. Deixa Ele ouvir o seu louvor, a sua canção para Ele. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor é digno. Olha onde o Senhor nos trouxe, amém? Olha onde Ele tem trazido a sua vida. Olha o que Ele tem feito na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Dê glória ao Senhor, dê a glória ao Senhor. Levante suas mãos, se você puder. Isso é um sinal de rendição ao Senhor. Aleluia. Mesmo cansado, mesmo depois de um dia de trabalho, nós podemos adorar ao Senhor. Nós podemos dar o nosso melhor a Ele. Obrigada, Jesus. Suba a ti nossa adoração. Oh, faça uma oração de consagração ao Senhor. Nós vamos ter 2 minutos para isso. Fale palavras de amor ao Senhor. Diga a Ele por que você está aqui. Diga a Ele o que você veio buscar nesse lugar. Consagração é dedicação. Consagre sua vida ao Senhor. Consagre sua vida ao Senhor. Hoje é um culto do Espírito Santo, aonde é Ele que move, aonde é Ele que fala, aonde é Ele que faz, aonde é Ele que opera, aonde é Ele que cura, aonde é Ele que corrige, aonde é Ele que levanta por dentro, aonde é Ele que opera, que confirma direções, que muda a nossa rota. É Ele. Oh, é Ele, é Ele. Aleluia. Aleluia. Tua é a glória. Aleluia. Um irmão que está próximo a você, eu quero que você o abrace, ou que você o cumprimente e libere uma palavra do Senhor para ele, para sua irmã, para o seu irmão, de 2, de 3. Eu não sei em quantos nós estamos aqui, mas ministre algo do Senhor para ele. Nosso pastor teve esse comando agora. Ministre graça, ministre vida, ministre forças renovadas para o seu irmão, para a sua irmã. Ministre algo da parte do Espírito para ele, para ela. Obrigada, Senhor. O culto já começou. Nós já começamos a ouvir a voz do Senhor. Quando os louvores começam a ser tocados, quando o grupo de música começa a adorar, o Senhor já começa a falar no nosso meio. Quando o nosso irmão libera uma palavra, Deus já está falando no nosso meio. Quando a palavra é ensinada, Deus está falando no nosso meio. Aleluia. Deus fala para aqueles que ouvem, para aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Obrigada, Jesus, por um ambiente propício nessa igreja, para que o Senhor opere em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por sermos um corpo de Cristo, bem firmado, ajustado, amando uns aos outros, levantando uns aos outros, desejando o melhor do Senhor uns para os outros, sendo ponte e não muro, para que o nosso irmão avance no chamado, para que o nosso irmão avance no propósito do Senhor. Obrigada, Pai, porque eu não serei pedra de tropeço, eu serei uma bênção, eu serei resposta, eu serei a boca de Deus nessa terra, para levantar vidas e não para abatê-las. Eu serei resposta, eu serei ponte, eu serei instrumento de Deus e não do diabo. Eu serei a boca profética na terra, que vai ligar as coisas do céu aqui. Eu decido ser a sua voz. Eu decido ser resposta. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, minha gente?
Aleluia, é tão bom ser corpo de Cristo, ser igreja, né? Dê um abraço agora bem bom no seu irmão e vá se sentando, se você puder. Se você já tiver como se sentar, por favor. Os papéis. Saiu. Obrigada, meu Deus, como vocês são ungidos. Meu Deus, eu recebo tanto. Não tem nada que fique de pé diante da presença do Senhor, liberada na adoração. Amém, gente? Podem ir, por favor, obrigada. E graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém, minha gente? Quem está pronto para a palavra do Senhor? Amém? Tudo bem, fofinhos? Como vocês estão? Vocês estão bem? Tem alguém nos visitando da primeira vez aqui nessa noite? Eu queria que vocês se colocassem de pé, garotas, só para a gente dar uma salva de palmas para vocês. Tem 2 meninas visitando a gente. A gente recebe vocês na graça e na paz do Senhor Jesus. Que a paz, ela seja multiplicada na sua casa. Que toda tormenta, que todo levante, que toda pressão, que toda falta, ela se renda ao nome de Jesus. Que portas sejam abertas na vida de vocês. Que a graça e o favor do Senhor alcance a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua casa, no nome de Jesus. Que toda palavra dita que não está em linha com as Escrituras caia por terra e só prevaleça as palavras do Senhor sobre a casa de vocês. No nome de Jesus, essa igreja abençoa a vida de vocês, libera a vida de vocês para prosperar. Todo embaraço que foi colocado, toda pedra de tropeço, todo entulho naqueles poços que Deus abriu, Ele mesmo com a mão dele abre de novo e faz jorrar água para a vida eterna. No nome de Jesus, ninguém entra nessa casa e sai do mesmo jeito, porque esse lugar é lugar de resposta, minha gente. Amém? Vocês concordam? Sejam bem-vindas, pode sentar. Aleluia. Estão prontos para a palavra? Vocês estão prontos mesmo? Vamos abrir a palavra do Senhor em Amós. É um profeta do Antigo Testamento. Lá, depois do profeta Joel, você vai encontrar o profeta Amós lá posicionado entre os profetas do Antigo Testamento. Nós vamos ler o capítulo 7. Essa foi a palavra que eu ouvi no meu espírito para compartilhar com vocês. Amém, gente? E eu espero que você esteja atento e desejoso de receber da parte do Espírito. Amém? Vamos ler o que está escrito em Amós, capítulo 7. Eu quero que coloque na revista e atualizada, a equipe da mídia fazendo favor, que é a mesma versão aqui. Amós, capítulo 7. Meu Deus, eu recebi tanto no louvor. Vocês recebem muito no louvor? Meu Deus, como um louvor bem guiado faz diferença numa igreja. Pelo amor de Deus, as igrejas têm que investir em treinar os ministros de música, investir em equipamentos, em oração, em tudo que puder, porque ajuda o trabalho do Senhor na igreja, né, gente? Isso precisa ser feito na igreja. Amém. Cadê as pessoas que vão tocar? Aquele fantasma, bota ele, Fabinho, aí. Aquele que fica sem as pessoas, mas que toca sozinho. Amós 7. O profeta Amós, ele teve uma visão e ele disse que mostrou-me também isto. Essa aqui já era uma terceira visão que ele estava recebendo do Senhor. Mas foi essa escritura que eu ouvi para lermos hoje. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. E tinha um prumo na mão. Essa é a palavra do Senhor escrita aqui. E essa profecia, ela foi dada para Israel, que já tinha saído do Egito há muitos anos antes, tinha entrado na terra prometida, na terra de Canaã. Eles haviam se estabelecido lá, construído casas, prosperado. Era uma nação muito rica e muito famosa na época. Todos ouviam falar que Israel tinha a bênção de Deus. E reis distantes vinham ver o que Deus estava fazendo ali. E essa nação que foi criada para o louvor da glória de Deus, dentro das Escrituras e de um padrão que Deus tinha estabelecido, começou a se envaidecer com a prosperidade e começou a desviar o coração daquilo que Deus havia dito. Então, nessa profecia em específico, Amós, ele vê o Senhor como um construtor, com um prumo na mão. E ele vê esse prumo na mão do Senhor diante de um muro. E ao averiguar
a construção desse muro, esse muro estava torto, ele estava desalinhado. E a palavra do Senhor para a igreja nesses últimos dias é conserto e quebrantamento, arrependimento e alinhamento dos corações. Não adianta obras bonitas e intenções erradas. É tempo de alinhar as obras ao coração. É tempo de alinhar as obras à motivação do coração. Porque os homens podem aceitar as nossas obras, ainda que bem feitas, mas a motivação do coração é que Deus vai julgar e não a obra em si. Porque uma obra bem feita, até alguém que não tem o Espírito Santo, ele consegue realizar. Mas a motivação é que vai trazer glória para Deus e honra ao nome do Senhor. Então essa visão, ela traz um julgamento e uma oportunidade de arrependimento. E se essa é a parte no corpo de Cristo que Deus me deu, eu aceito, mesmo que relutante. Porque eu estudo muitas coisas para ensinar e Deus me leva para esse caminho sempre de ajustes para a igreja. E pode não ser muito popular, ou pessoas podem cruzar os braços e rejeitar aquilo que está sendo dito. Mas irmãos, eu te digo, aceita a correção do Senhor. Aceita a palavra do Senhor. Porque o Espírito de Deus, ele clama nesses dias para que o nosso coração se alinhe ao coração dele. E esse prumo, ele é um instrumento, eu coloquei aqui, ele é um instrumento que normalmente ele é usado na construção civil para verificar se os tijolos de uma parede estão sendo assentadas com retidão. Quando há alguma dúvida sobre o alinhamento, um bom pedreiro, um bom construtor, ele usa esse instrumento chamado prumo para avaliar se aquela parede está reta, está alinhada. Porque tudo que começa torto, cai. Tudo que está fora de linha, ele não vai se manter de pé por muito tempo. Está aqui, Diego é engenheiro, outras pessoas conhecem um pouco mais sobre construção. Irmão Miguel, pastor Vone e Margot entendem um pouco de construção civil. Existem instrumentos, irmãos, que não são para julgamento ou para crítica, é para livramento e crescimento. E uma palavra como essa, a primeira pessoa que recebe sou eu. Então o Senhor mostrou para o Amós que ele estava com um prumo na mão. E eu não sei se eu mandei as imagens. Me arranja meu celular, filhinha, fazendo favor. E eu não sei se vocês sabem o que é, se vocês já viram um prumo na vida de vocês. Tem uma imagem que eu vou mandar para o grupo da comunicação. Eu estou melhorando nesse negócio de slide. Amanhã eu começo a dar aula no Rema. Eu tenho um slide pronto. Mas tá bom, até o final da matéria. Acho que só vai ter um. E Deus é fiel, irmãos. Amém? Vocês estão confiando que Deus é fiel? Você está orando em línguas aí por mim? Você sabe que esse culto vai acabar num bom caminho? Para a minha vida e para a sua vida? Você confia nisso? Eu mandei agora para a equipe da comunicação. Eles vão transmitir para nós a imagem. Está chegando aí, galera. E também eu trouxe aqui, eu trouxe um prumo. Eu ganhei um prumo, acreditem. Deus me deu um prumo. Esse aqui é um prumo. É esse instrumento aqui, ó. Ele é usado assim. Esse peso dele, né, pastor Diego? Ele vai sendo colocado rente ao muro que está sendo construído. E ele vai alinhando. Se esse prumo, ele estiver reto, quando ele encosta na parede, essa parede está sendo bem construída. Quando ele é colocado próximo da construção, se houver um distanciamento do prumo, esse muro está desalinhado. E existem duas opções: derrubar o que foi construído ou tentar corrigir aquilo que já foi construído, se houver possibilidade. Na maioria pode deixar aqui, filhinho, por favor. Na maioria esse instrumento aqui, ó, é parecido com esse. Eles têm às vezes formatos e tamanhos diferentes. Existem também outros instrumentos de aferição diferentes na modelagem, mas tem a mesma proposta de verificar se existem áreas tortas. E essa escritura e esse estudo é para verificar se a minha vida tem alguma coisa torta. Amém? Eu estou falando da minha vida, primeiramente. Então, esse instrumento, ele é muito interessante. Eu coloquei aqui, coloca o slide 1 para a gente ler, fazendo favor. Depois eu leio a outra, vocês podem printar. Prumo, lá em Amós 7:7,
profeticamente falando, espiritualmente falando, é um símbolo de julgamento divino. Ele revela o que está torto e desalinhado. Representa o padrão de retidão devido à vida do crente. Ficou muito aí. Tira esse cristão, depois a gente reedita. Por favor, coloque ao crente ou ao servo de Deus, porque isso ficou ruim. Por favor. E ele representa esse instrumento de um padrão de retidão. Então, quando Deus mostra para o Amós, olha, esse prumo que está na minha mão, eu estou passando em revista o povo de Israel. E Deus está dizendo, olha, existem coisas que estão tortas e eu, o Senhor, quero consertar. Eu, o Senhor, quero alinhar de acordo com um padrão. Irmãos, esse instrumento aqui é para construção civil. Esse aqui é o nosso prumo. O prumo da vida do crente é a palavra do Senhor, que mostra que esse padrão de Deus é o padrão que Deus exige. Ele não pede, Ele exige para a nossa vida. Tem coisas que Deus pede, tem coisas que Deus exige. E santificação, separação das coisas do mundo, não é um pedido, é uma ordem. Santificai-vos. O verbo está no imperativo. A forma como está escrito denota obrigação, dever e não opção. E esse povo estava afastado. Eles esqueceram que os antepassados deles comiam cebola, viviam levando chicotadas, escravos no Egito. Um estado de prosperidade e de promoção fez com que eles esquecessem de onde Deus havia tirado eles. E deixa eu lhe dizer, é um perigo muito grande a gente esquecer de onde Deus nos tirou. Amém? É um perigo muito grande quando a gente está numa boa posição ou achando que está numa boa posição, a gente esquecer de onde o Senhor nos tirou. E começar a se vangloriar achando que aquilo que nós estamos vivendo é porque nós somos muito inteligentes, ou porque somos tão eloquentes, ou porque somos tão favorecidos e temos tantos amigos. Não, irmãos, tudo que temos é por causa do Senhor, vem do Senhor, é para o Senhor e deve redundar em glória para o Senhor e não para nós. E esse povo esqueceu a bondade do Senhor. Irmãos, por 700 anos. Eu não estou falando 7 anos, nem 7 meses. Para ser bem precisa, 787 anos. Quase 8 séculos. Deus levantou profetas. Desde Jeremias até Malaquias. Todo o Antigo Testamento, todos os profetas. Eles se levantavam para corrigir, para alertar, para chamar para perto. É porque Deus odeia eles? É porque Deus ama. Hebreus fala que Deus só corrige quem Ele ama. Então esse prumo hoje para nós, ele nos leva a pensar como está a nossa vida diante do Senhor. Amém, gente? Eu sei que não é uma palavra muito empolgante para você correr, mas sabe, um culto como esse nos prepara para correr na unção. Para a gente correr velozmente, aceleração e tudo mais vem de um posicionamento de mudança. Real e legítimo na nossa vida. Amém? E eu coloquei aqui que é importante a gente sempre lembrar que o erro, aquilo que está torto, ele não pode se esconder de um prumo. É impossível esse instrumento encostar numa parede e a parede estiver torta. É impossível que ele não mostre. Ele vai mostrar. Ainda que o construtor tente negar, não, está tudo certo, o material está certo, não tem nada torto. Mas o prumo, bota para cá. Isso, meu filho, é bom assim, viu? É bom pessoa que tem loja de material de construção, que ele ajeita a gente nas analogias das coisas de material de construção. E aí, esse instrumento ele vai mostrar. É impossível esconder um erro de um prumo. Diante deste objeto aqui, o erro ou o acerto vão aparecer. Diante de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes. E não podemos nos esconder. E o pastor muito bem ensinou domingo, enquanto a gente esconde áreas de Deus, achando que está escondendo, porque a gente não esconde nada dele, a gente não prospera. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia e o favor do Senhor. E o prumo, ele é usado quando alguém tem dúvida, ou se ele quer confirmar se aquele muro, aquela parede está sendo construída corretamente. Um bom construtor, ele se utiliza desse objeto para que a sua obra prospere e permaneça.
Ele tem esse interesse de que aquilo não caia. E o prumo, ele revela os erros para que sejam consertados. E não haja perda de tempo nem de material. E tem muita gente perdendo tempo. Sendo frequentadores de igreja. Dando dinheiro na igreja. Com Bíblia de crente. Com jeito de crente. Mas a vida nega a piedade. E as igrejas estão cheias disso, o corpo de Cristo está cheio disso. Não é só aqui, é em todos os lugares. Mas o Espírito Santo está dizendo à igreja: chegou o tempo do conserto. Chegou o tempo do conserto, porque Deus, irmãos, chega uma hora que Ele mesmo se levanta para julgar. Amós ainda intercedeu: Senhor, não julgue. O Senhor diz: não, por 787 anos eu tenho chamado Israel ao arrependimento. Eles traziam ídolos para dentro da casa deles. Eles tinham várias mulheres ímpias fora da aliança. Eles ofereciam, irmãos, oferendas a ídolos. Eles faziam tudo aquilo que Deus ordenou que eles não fizessem. Tudo que o povo das outras nações fazia, eles trouxeram para dentro do culto. E o Senhor disse: eu reprovo eles. E, irmãos, não houve intercessão mais, houve julgamento. E sabe que a gente se ilude achando que está na graça. E Deus parece que ficou mais bonzinho na graça. E Ele vai tolerando, porque a gente é ungido, prega bem, ministra bem, Deus está me usando. Mas se a nossa vida está sendo reprovada, a unção, ela não nos aprova mais. Amém. E é preferível alguém de caráter do que ungido. Porque a unção a gente vai recebendo do alto. Caráter é uma decisão do homem mudar. Deus não pode fazer. Então, no dia que se chama hoje, vamos alinhar a nossa vida no prumo do Senhor. Não é do jeito que eu quero que eu me visto. Não é os lugares que eu quero que eu frequento. Não são as conversas que eu gosto de conversar que eu converso. É o que o Senhor quer. E ser crente implica em obedecer e fazer o que Deus quer. Ah, é? Deus manda e a gente tem que obedecer? É assim. Amém? Porque a gente quer ouvir prosperidade, coisas de promoção e coisas boas que são legítimas. Mas, irmãos, está um esvaziamento de palavras de alinhamento para o corpo de Cristo. E estamos indo para um outro extremo, inclusive nós da palavra da fé. Temos que trazer para os altares o temor do Senhor. Falar da porta estreita. Falar sobre o inferno. Falar sobre dar a outra face. Falar sobre negar a si mesmo. Sobre morte para a nossa carne. Sobre morte para a nossa própria vontade. Não a mim, Senhor, mas a Ti, a Tua vontade. A oração de Jesus no Getsêmani. Não, irmão, se for para ser do meu jeito, eu não sou serva de Deus. Eu sou minha própria serva. Eu sirvo a minha própria vontade. E não pode assim. Amém? E eu estou falando cheia de amor com vocês. Vocês recebem isso? Vocês acreditam nisso? Ah, Senhor, obrigada. O prumo nas mãos do Senhor que Amós viu, representava uma oportunidade de arrependimento para o povo de Israel. Um chamado para uma vida mais profunda e comprometida com Ele e a sua palavra. Não adianta, irmãos, estar no raso, estar aqui cochilando, dormindo, não está nem aí para o que está sendo dito. É condenação para a sua vida. Porque você está ouvindo e está deixando de lado. Aquele lá fora, aquele cara do bar ali da frente, tem mais oportunidade para ele do que para quem está aqui dentro, que despreza a palavra. Porque ele é um ignorante com relação às coisas de Deus, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quem está aqui dentro zombando e desprezando vai ser julgado. Porque nós temos conhecimento. Especialmente no ministério que ensina a palavra. Especialmente quem fez rema. Cheio de palavra, gordo de palavra e magérrimo, esquelético na prática. Está errado. Não está certo isso. Amém, gente? Você é grato por estar aqui hoje à noite? O amor do Senhor trouxe cada um de nós aqui, tá bom? E pronto, vamos colocar o slide 2, fazendo favor. Ó. Na construção civil, uma estrutura precisa ter um bom alinhamento para permanecer de pé por um longo tempo.
se esse alinhamento ele for ignorado, a estrutura não suportará alterações de temperaturas, ventos e chuvas. Entenderam sobre isso? Isso é realidade na construção civil. Quando existem coisas que estão construindo tortas, erradas, e aquilo continua porque tem um prazo, ou porque estão roubando ali em matéria. Muitas construtoras do mundo fazem isso, né, pastor Diego? Eles furtam as empresas, colocam materiais de quinta categoria, erram o prazo, fazem coisa a toque de caixa só para entregar. De repente o pessoal se muda para lá, a casa cai e mata o povo. Porque a ganância está envolvida ali. Então isso pode custar vidas. Então esse rigor na construção, ele tem que ser averiguado. E trazendo para a nossa vida, isso aqui, irmãos, é salvação para mim e para a sua vida. Se a gente ignora o pecado que a gente pratica, a inveja, a competição, a soberba, a mentira, a preguiça, nós estamos ignorando um fundamento que pode vir a ruir lá na frente. E a queda vai ser maior. Por que não dobrar os joelhos hoje e clamar ao Senhor? Senhor, me ajude nessa área, porque eu não consigo. Eu preciso do Senhor, lá no seu secreto, se humilhando na presença do Senhor, para Ele consertar as áreas que precisam. A gente não vai ser exposto, Jesus não vai ser envergonhado, a gente não vai cair e não vai fazer ninguém cair. Porque ignorar, irmãos, o alicerce tem feito muito crente cair. Chega a mudança de temperatura, ou a mudança na escala de ministração, ou um irmão que está sendo promovido do lado, aí muda o vento, o camarada cai. Porque a estrutura da inveja não foi tratada lá atrás. Ele não suporta o peso da promoção alheia. Ele não aguenta o irmão ser honrado, porque a estrutura da inveja não foi arrancada no momento certo. E hoje é dia de desarraigar, tirar pela raiz aquilo que não é de Deus na nossa vida, para que a gente não passe a vergonha de ser um edifício caído. Porque eu não sei se você concorda, quando eu passo por edifícios que não estão terminados, como se fosse abandonado, né, criando mato já, não é feio? Meu Deus, eu sempre penso, alguém idealizou, alguém projetou, começou a construir, investiu tempo e dinheiro e não acabou. Ó, que vergonha. Eu considero que é uma vergonha, sim ou não? Algo que não foi concluído, investiu ali. A gente passa, né, em hotéis, às vezes estruturas, está lá abandonado, um mato cobrindo. É tão feio. Ali é um símbolo da desorganização ou da falência ou de alguma coisa que seja, mas que não é bonito. Se você concorda comigo, diga amém. Não é bonito. Tão bom quando a gente passa por um terreno baldio, daqui a pouco começa a se erguer uma obra e ela é concluída e todo mundo passa e diz, meu Deus, aqui era mato. Olha que prédio lindo. Não é bom? Imagine, irmãos, esse mesmo padrão para a nossa vida. Alguém olhar quem a gente era e ver como a gente está hoje. É glória para Jesus, irmãos. Meu Deus, mentia, comprava, não pagava, era mulherengo, boca suja. E hoje é um homem de Deus. Um servo do Senhor, marido de uma mulher só, pai de filhos, próspero e ungido. Esse edifício traz glória para Deus. Isso aqui, irmãos, é realidade. Essa estrutura, ela tem que suportar. A gente tem que se humilhar, irmãos, na presença do Senhor, para aguentar a chuva que vem, o vento que vem. Ou você nunca... Quem é que já passou pelo vento, pela chuva e a tempestade? Eu. Oh, Pai, cada tsunami. E olha a gente aqui. Por que a gente está aqui em pé? Ainda confiando em Deus, confiando em gente, confiando em pessoas, investindo em pessoas. Por quê? Por causa da estrutura que foi consertada lá atrás. Para aguentar pancada sem murmurar. Para aguentar ingratidão sem desfalecer. Para aguentar falta sem murmurar. Para aguentar honra sem se envaidecer. Oh, glória! Tudo é uma questão de estrutura. Tudo é uma questão de como o nosso solo do nosso coração está. E eu não sei sobre você, mas eu quero que Deus encontre em mim um coração que Ele possa moldar. Que eu nunca chegue num ponto de dizer, Senhor, isso aqui está muito bom. Não, irmãos, todo mundo aqui está crescendo, começando de mim. Há mais de 20 anos atrás, uma mulher de Deus me confrontou. Numa reunião, nós terminamos, ela me chamou num canto. Eu não tinha João Pedro ainda.
E ela olhou para mim e disse assim, irmãos, com poucas palavras, quietinha num canto, sem me expor. Sabe o que ela me disse? Você está fazendo a coisa certa, mas o seu coração está errado. Se julgue para o Senhor não te julgar. Ela me disse isso e saiu. E eu fiquei parada. E eu comecei a chorar e dizer, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Sabe o mais assustador nisso? Vou lhe dizer agora. É que eu não via. Eu achei que eu estava abafando, fazendo, acontecendo, dando conta, fazendo a mais, todo mundo vendo. Mas estava com a motivação errada. Irmãos, eu te digo uma coisa como uma mãe daqui de cima. É tão sutil, é tão rápido, é tão rasteiro, sabe? A gente mudar o coração. Por isso que Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que tem que guardar, guarda o coração. Eu estava fazendo a obra certa, tudo como sempre fiz. Mas por alguma razão, em alguma brecha, o diabo encontrou lugar no meu coração. E ele mudou a minha motivação. E aquela mulher, irmãos, foi um instrumento que Deus usou para salvar meu casamento, para salvar meu chamado, o chamado, a vida do meu filho que ainda ia nascer. Vocês, eu não estaria aqui se aquela mulher não tivesse sido levantada. Hoje Deus falou comigo isso de tarde, irmãos. A gente estava tomando café. Eu nem consegui comer, irmãos. Eu comecei a chorar. Amor colocou uma adoração. Amor ficou quietinho, só orando em línguas. Irmãos, eu botei as duas mãos no meu rosto e disse, Senhor, obrigado pela vida da irmã que me salvou. Eu até hoje, ela não sabia nada da minha vida. Uma mulher que Deus usou assim e levou. Um anjo assim. Irmãos, aquela mulher, quando ela me confrontou ali, ela me salvou, irmãos, de uma queda feia, Nayane. Eu ia estragar o ministério desse homem de Deus. Eu ia estragar a vida dos meus filhos, a minha vida. Porque eu ia continuar naquela pegada, fazendo, acontecendo, com um motivo errado no coração. Por soberba, para mostrar que eu estava fazendo. E eu não estava nem vendo, irmãos. Eu não estava nem vendo, irmãos. Isso é muito perigoso, irmãos. O diabo não vem com tridente dizendo, eu sou o diabo, venha. Não, irmãos, ele vem disfarçado como um anjo de luz. Ele vem disfarçado de faça mais para Deus. Mas é ativismo, é carne, é obra. É obra sem coração, é obra com motivação errada. E Deus não recebe. E a gente pensa que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Só porque as pessoas aplaudem, é muito ungida, é muito ungido, irmãos. No dia que se chama hoje, olhe para dentro de você. E o porquê você faz. Para quem você faz. Irmãos, na hora que eu sei onde foi que eu caí, irmãos, eu sei. No dia que eu tirei os olhos do Senhor e comecei a colocar em pessoas, foi naquele dia que eu caí e eu nem vi. Eu queria que elas me vissem fazendo. E eu estava errada, irmãos. Eu estava tudo errado. Eu estava fazendo para elas. E para ser vista. Isso é muito ruim, irmãos. Isso é muito perigoso demais, ministros. Isso é morte para o seu chamado. Isso é queda certa, pastor. Porque Deus julga. Deus não deixa a gente num caminho desse sem nos puxar de volta. E cabe a mim e a você dizer sim, Senhor, eu me arrependo. E eu me prostrei, irmãos, e Deus me perdoou. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, graças a Deus. E ela alcançou meu coração. E eu me arrependi. E voltei a fazer as coisas certas com o coração certo. Porque tem que fazer a coisa certa? Tem. Mas o coração, Dandan, tem que estar certo. Ele tem que estar ligado com aquilo, sabe? Fazendo para Deus, fazendo para Ele, meu filho. Fazendo para Ele ser conhecido. Fazendo para Ele ser amado e honrado. Fazendo para que as pessoas vejam Jesus na nossa vida. Não a gente, antes de Jesus. A gente atrapalha Jesus. A gente atrapalha Ele. Eu estava atrapalhando Jesus com o coração todo errado. Sabe que o gás de cozinha, eu estava lendo isso, eu nem sabia. O gás de cozinha, ele não tem cheiro. Ele é inodoro, ele não tem nenhum cheiro. E ele é letal
para o ser humano. Se ele for inalado em determinada quantidade, ele pode ser fatal. E sabe que tiveram uma brilhante e maravilhosa ideia de adicionar ao gás de cozinha um outro aditivo químico para dar odor. Para que quando haja um vazamento de gás, a gente sente logo, tem gás vazando. É assim ou não é? O que a gente vai lá e corre, faz, desliga, abre as janelas, cuida. Mas se ele fosse inodoro, a gente ia respirar veneno sem saber. E os motivos do coração, se eles não forem colocados diante do Senhor, eles são venenos que a gente pode estar aspirando e morrendo sem saber. E de repente alguém que estava aqui, daqui a pouco cai, daqui a pouco não está. O que aconteceu? A estrutura não passou pelo prumo do Senhor, por aquele construtor que idealizou os projetos dele para a nossa vida. Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Não é como eu acho que tem que ser. Se tem uma autoridade, foi Deus que a estabeleceu. Romanos 13:1, eu vou me submeter. Não importa. Se a autoridade estiver errada, o que nós devemos fazer? Orar para que o Senhor fale com a autoridade. É assim que a gente faz. A gente não cria grupos para detonar a autoridade. Isso é veneno para a nossa vida. Vamos encerrar lendo. Eu quero... coloca, por favor, Amós 7:7 na Bíblia King James. Equipe ungida, fazendo favor. O final desse versículo ficou bem bom. Amós 7:7 e Bíblia King James. O Eterno com um prumo na mão. Eu vi o Eterno com um prumo na mão e ele estava junto a um muro construído sob o rigor de medidas exatas. Eu amei esse final, se você quiser copiar. Esse final ficou muito, muito maravilhoso. Ele estava sendo construído não de acordo com a medida de quem estava fazendo o muro, mas sob medidas exatas que já haviam sido prescritas. Quando eu meditei nesse final, o Senhor me disse que tem que ser do jeito dele, que é ele que dita as medidas, que é ele quem planejou o plano, que é ele quem vai executar, que é ele quem dá força para isso, que é ele quem tem que estar no comando e não nós. As medidas exatas já foram traçadas na palavra do Senhor. Não é a gente que diz como a igreja tem que ser, como o pastor tem que ser, como as coisas têm que ser. É Deus que diz e já está escrito. A gente quer colocar os pés pelas mãos, né? Fazendo do nosso jeito. Irmãos, eu penso às vezes que as coisas tinham que ser de outro jeito. Eu penso. E eu digo para o pastor, eu acho que deveria ser assim. Eles, minha filha, Deus falou comigo que é para ser de outro jeito. O que eu faço? Eu me submeto, porque a voz de Deus para a igreja local é do cabeça, não é de mim. Tem muita mulher empatando o ministério do marido porque quer ser o cabeça e não a auxiliadora. Deus não ungiu uma mulher para ser o cabeça. Deus ungiu a mulher para ser auxiliadora, companheira, idônea, que coloca o ministério do marido para frente, ajuda e não atrapalha. Jamais ele vai dar uma ordem de uma coisa e eu vou dizer de outra. Fiz algumas besteiras já no caminho, sem intenção de fazer errado. Não pode fazer assim, depois... Eita, não falei com o pastor. Amor, falei para fazer assim, não falei com você. Você errou. Deveria ter falado comigo. Meu amor, eu errei. Eu ia para a liderança. Eu não falei com o pastor. Eu tomei a decisão sem falar com ele. Está errado. Como ele falar, vai ser. Eu fiz isso algumas vezes. Estava aprendendo ainda. Às vezes eu confundi o meu marido com o meu pastor. Aqui ele é o meu pastor. Em casa a gente pode discutir as coisas e chegar no meio termo, talvez tal. Ele é o cabeça, lá também entenda. Mas aqui, irmãos, a ordem dele é a ordem do Senhor para essa casa. Eu entendo assim a autoridade pastoral. E quem entende a autoridade pastoral como colega, está perdendo o melhor de Deus. Está perdendo da unção, está perdendo de honrar e está perdendo de receber. Porque ele não é nosso colega, ele é nosso pai, ele é nosso líder. E se eu confio na autoridade que Deus confiou a ele, eu continuo debaixo da bênção. Porque no dia que eu discordar, eu tenho que sair. Amém? E é isso. Romanos 14, vamos terminar com esse. Romanos 14, versículos 11 e 12 na RA, por favor, filhinhos. Romanos 14, 11 e 12.
como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Diga: de si mesmo. Você não é responsável pelas escolhas das pessoas. Pegue essa palavra agora para você. Você não é responsável pelas escolhas que as pessoas fazem. A gente traz grande sofrimento. É um desafio para mim no ministério. Pronto, a coisa mais difícil para mim, Cássia Andrade, que se alguém me perguntar, é separar isso. É não trazer alguma responsabilidade para mim da decisão que pessoas tomam. Irmãos, é muito doloroso ver gente que a gente ama metendo os pés pelas mãos e não quer ouvir conselho. É um sofrimento, irmãos, é uma luta, é um peso que é muito ruim de carregar. E se a gente não olhar para o Senhor, irmãos, a gente desanima. Que dá vontade de dizer: meu Deus, parece que a gente não fez foi nada. Parece que nada dá certo. Parece que nada frutificou. Mas sabe, irmãos, a Escritura Sagrada diz: você só vai ter que dar conta a Deus de si mesmo. Diga graças a Deus. Porque é um fardo muito pesado trazer para você as escolhas das pessoas. Ensinou seu filho no caminho que deve andar, trilhou tudo direitinho, ele escolheu não trilhar, descanse no Senhor. A semente incorruptível vai brotar no coração dele. Não tome para si a culpa, o cargo de dizer: a culpa foi minha. Não, irmãos, a gente tem que entender que as pessoas fazem escolhas. E nós temos que aceitar isso. E graças a Deus que a gente só vai dar conta da gente para Deus. Graças a Deus por isso. E eu tenho 3 perguntas para encerrar aqui, para te fazer. Eu estava orando e comecei a anotar. Será que as nossas conversas privadas seriam aprovadas pelo prumo do Senhor? Será que as nossas conversas em secreto, em cantos de parede, em grupinhos, em lugares, será que essas conversas no privado, elas seriam aprovadas pelo prumo do Senhor? A gente responde para a gente mesmo. Será que a forma como nós tratamos nossa família, não em público, mas em casa, seria aprovada pelo Senhor? Passaria pelo prumo? Ou tem alguma coisa torta que precisa mudar? Um tratamento grosseiro em casa e amável de fachada nos lugares públicos. Aos gritos em casa e com tom amável para o estranho. Se você tratar bem o estranho e mal a sua família, o nome disso é hipocrisia. Não tem outra palavra, desculpa, irmãos. Porque se eu trato bem a minha família dentro de casa, é natural que eu trate bem a todos. Isso é coerente. Entendem? Última pergunta: será que a nossa motivação, aquilo que nos move a fazer as coisas, passaria pelo prumo do Senhor? Por que nós queremos servir? Por que nós queremos um chamado? Por que eu quero prosperar materialmente? Por que eu quero que o meu nome seja conhecido? Se é esse o desejo do seu coração. Se isso for para que o Senhor seja conhecido através desse veículo que é você, isso é bom. Mas por que será que nós queremos as coisas? Por que será que a gente quer fazer algo para Deus e quer que todo mundo veja e dê like? Será que é necessário isso? Tem alguns aqui que Deus está passando em revista as motivações. A obra está certa, o motivo está errado. E não pense que Deus não revela. Não pense que o anjo da igreja não vê. Ele é um homem cheio de ternas misericórdias. Paciente e longânimo como o Senhor. A unção pastoral é algo sobrenatural. Eu convivo com um pastor legítimo e a minha cabeça às vezes dá nó. Ele olha para mim com o olho marejado de lágrima. E diz: minha filha, vamos ter mais um pouco de paciência. E a pessoa já está na 1000ª oportunidade. E ele dá mais um pouco de tempo. Amém, irmãos? Então a gente não é indesculpável diante do Senhor. Vamos desejar fazer as coisas para o Senhor e ser grandes e coisas, e ter dinheiros e coisas assim. Isso tudo não é errado, entende? Ter uma posição ministerial. É maravilhoso vocês estarem aqui sendo honrados, tendo uma posição. Mas isso não é o fim, isso é um meio para um fim. Uma posição ministerial não é o fim. Não é para isso que você nasceu. É só um meio.
Entendeu, Vone? Desde que você foi gerado na barriga da sua mãe, Deus planejou você para ser um pastor, para alcançar vidas com o seu jeito manso, amigável, amoroso. Você é um pastor de verdade. O diabo quis muito enganar você, mas você é um pastor de verdade. E a gente julga as pessoas, né, rápido pela eloquência, pela aparência. Deus, ele vomita eloquência e aparência se não tiver o coração. Deus não, ele quer a eloquência, é bonito estar bem, falar corretamente, ser agradável. Mas, irmãos, isso tem que ter o coração misturado nisso. Senão é só palestrante e não vaso de honra. E tem muito palestrante, irmãos, travestido de pastor, de ministro. Mas é só palestra. É só para mostrar que sabe fazer e que sabe falar. E nos bastidores ficam humilhando as pessoas com marca de roupa e essas besteiras todas. Vai ficar aqui com terno e tudo. Deus não vai. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Precisa ficar de pé, precisa. Tem 2 minutos para orar. Nem vou falar para você orar e você já começa a orar aí. Se essa palavra falou com você, se você quiser ajoelhar, ficar em pé. Sabe que orar ajoelhado ainda é bíblico? Tem gente que não ajoelha mais, que acha coisa de religioso. Eu oro ajoelhado, sabe? Fica como você quiser, mas fica. Fica aí e Deus, ele... Por favor, coloca nessa. Deus, ele... Ele é tão bom, gente. Tão misericordioso. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. A gente pode estar até errando sem ver. Pai, a minha oração é que o Senhor faça como aquela mulher fez comigo, Pai. Mostrando, Pai, o meu erro. Para me corrigir. Não para me punir, mas para me livrar, me libertar de uma vida de erro, de engano, de performance, de obras sem coração. Pai, eu oro para os meus irmãos aqui, minhas irmãs aqui. Ora, irmão, ora no seu lugar. Fecha o seu olho, não olhe ao redor. Eu não acredito que não haja nada que você precise colocar diante do Senhor. Todo mundo aqui tem uma área, eu tenho, todo mundo tem. Coloca diante do Senhor, irmãos, a sua motivação. Aquilo que está te pegando, aquilo que te faz ainda cair, que é ainda um embaraço. O Senhor, Ele tem socorro para você e para mim. Ele levanta palavras como essa, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos usar como vaso de honra, livre, desimpedido, limpo de todo orgulho, de toda mancha, de toda inveja, mágoa, coisas como essa. O Senhor quer nos usar como vaso de honra. Nós somos vasos de honra. Eu declaro no nome de Jesus, as ovelhas desse rebanho se quebrantando, tendo uma vida profunda com Deus real, não superficial, mas uma vida profunda de encontros com o Senhor, de oração, de leitura da palavra. Não uma vida religiosa, mas uma vida quebrantada, uma vida real, uma vida de quebrantamento, de temor ao Senhor. No nome de Jesus, alcança cada coração, Pai, das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos adolescentes, dos jovens, dos casais. Alcança eles, Pai, no temor do Senhor. Alcança eles com a sua misericórdia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nunca esquece, irmãos, do prumo do Senhor. Nunca esquece que Ele quer a nossa vida alinhada em todas as áreas. Aleluia, obrigado Espírito Santo. O Senhor é bom, o Senhor está aqui. Aleluia. A Bíblia diz em Efésios 4:11. Deus trouxe uma provisão para o corpo de Cristo. Pode sentar rapidinho. Efésios 4:11 diz: assim Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos, preste atenção nisso, os dons ministeriais, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres,
serve para que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Então esse é o objetivo. Por isso que às vezes precisamos tocar nos dons ministeriais, ter o toque do profeta, do apóstolo, do pastor, do mestre, do evangelista. A igreja local, o pastor é aquele que traz o equilíbrio, é aquele que pastoreia, é aquele que cuida com o cajado, com a vara, para consolar, para edificar, para animar, trazer para perto. Amém? Então, nós precisamos valorizar a chamada daqueles que sobem aqui, de Mama Cássia como profetisa, como mulher de Deus. Eu não gosto de falar profetisa, não, eu gosto de falar profeta. Parece que profetiza é algo inferior na minha mente. Eu falo profeta. O correto do português é profetiza. Mas como profeta de Deus, aqui ministrando a palavra do Senhor, cuidado de Deus, irmãos. Eu vejo isso como o amor do Senhor, a graça de Cristo. Amém? A mão de Deus, a boa mão do Senhor sobre nós, cuidando de nós. Não é Deus criticando você ou colocando para fora. Ficou claro para mim hoje, e desde domingo ficou bem claro para mim, Deus dizendo, você não vai conseguir sozinho. Amém? Eu não estou aqui para lhe julgar, eu estou aqui para lhe puxar para perto, para que você abra o coração e lhe ajude naquilo que você não pode ser ajudado. Porque não é na força do seu braço que você vai vencer. É através de um novo nascimento, através da mudança de vida, através do enchimento do Espírito, se enchendo do amor de Deus. Deus não está aqui para lhe condenar. Deus não tem essa motivação para apontar o seu dedo, para lhe julgar. Deus está aqui hoje para amar você, para sustentar a sua vida, para aperfeiçoar a sua vida. Uma palavra como essa é uma palavra de amor e de carinho. Amém? Dizendo, eu estou aqui para lhe ajudar em todas as coisas. Então, receba com amor, receba com mansidão o que foi ministrado hoje. E coloque o seu coração no altar, porque o Senhor está estendendo a mão para salvar você. Na área que você precisa de socorro, Ele é o socorro bem presente. Na área que você está fraco, Ele vai lhe fortalecer. Na área que você está triste, Ele vai alegrar você. Na área que você está faltando, Ele vai suprir você. Amém? Então, esse é o objetivo das nossas ministrações, da nossa vida, do nosso ministério. Esse é o trabalho que nós temos aqui. Amém? E Deus é bom demais. Eu acho pertinente, antes de falar da oferta, divulgar esses livros aqui. Eu achei muito maravilhoso esses livros. E fala aqui assim, olha, esse perigo, as consequências de não seguir a santificação. Isso é carinho de Deus. Tiago Freitas, que ministrou aqui em nossa igreja, diz aqui, olha, enquanto muitos buscam a bênção sem um compromisso com a santificação, esquece que a verdadeira plenitude da vida cristã só é alcançada através de um coração separado para Deus. Lúcifer perdeu o céu por orgulho. Adão e Eva foram expulsos do jardim por desobediência. E muitos continuam a perder as promessas de Deus por não trilhar o caminho da santidade. Então, às vezes nós, quando criança e adolescente, nós não entendíamos bem a disciplina dos nossos pais, né? E a Bíblia diz que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, para que não vivesse eternamente longe de Deus, não comesse da árvore da vida. Talvez você que esteja aqui, que é filho, não entenda às vezes o seu pai e sua mãe, mas é amor e é carinho de pai e de mãe. Um dia você vai ser mãe, um dia você vai ser pai, e você vai entender bem. E talvez você queira ser até mais rígido do que o seu pai foi com você ou a sua mãe foi com você. Tem esse outro livro aqui, Uma Vida Cheia do Espírito, de Smith Wigglesworth. Diz aqui, olha, essas páginas inspirarão sua fé e ampliarão sua visão enquanto você aprende a garantir o favor de Deus em sua vida, receber libertação do pecado, assumir sua autoridade sobre Satanás, viver na alegria do Senhor, experimentar a dimensão dos milagres, receber saúde e plenitude de vida divina. Amém? Livros extraordinários, pastor Antônio, muito obrigado. Livros extraordinários, muito bom. Leituras que edificam, que colocam você no prumo da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Eu quero dizer que eu amo muito você. E Deus está de braços abertos, querendo abraçar você. Eu senti, domingo à noite, Deus abraçando muitas pessoas. E Deus quer levantar você mesmo. Entenda,
que não é na força do seu braço, é na dependência total, entrega total de Deus. Mas eu tenho uma palavra de oferta para você aqui, 2 Coríntios 9, saltou o meu coração. Eu orei ao Senhor, Pai, me deu uma palavra. 2 Coríntios 9, 11, eu achei interessante. 9, 10 e 11. 2 Coríntios 9, versículo 10 e 11. Na King James, se os meninos puderem colocar no telão, o 10. O 10. Olha o que diz: aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Então, observe que aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Então, ele oferta semente ao que semeia e multiplicará a semente. Mas, para quem não semeia, ele vai dar só o pão, para quem tem fome. Ele oferta a semente ao que semeia, mas não dá semente para quem não semeia. Para quem não semeia, ele dá pão. Ele só faz suprir. Vocês estão comigo? Então ele semeia a semente ao que semeia. Para quem não semeia, ele dá pão. Também vos suprirá e multiplicará a semente. E fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Eu estava pesquisando enquanto eu estava meditando aqui, Cássia ministrando, fui lá no Google e eu pesquisei durante a mensagem. Você pega, abre uma cova, 2 ou 3 sementes de milho. Aí quando você planta, nascem 2 ou 3 espigas. Mas geneticamente, aquelas 2 e 3 sementes podem nascer de 8 a 10 espigas. Geneticamente. Mas como a semente não é tão boa, o solo não foi tão preparado, apenas 2 ou 3 espigas, que já são várias caroços, podem produzir várias sementes. A Bíblia diz que Deus multiplica. A semente é o que semeia. E o fruto da justiça, porque sementes viram frutos, frutos da nossa fidelidade. Isso é extraordinário. Nós não podemos parar de semear. Precisamos, se Deus ele usa o simbolismo, a metáfora da semente, dinheiro para Deus, são sementes, cédulas e moedas são sementes, precisamos ter a mentalidade de agricultor. Amém? Logicamente, nós temos trabalhado a motivação do nosso coração, nosso caráter, Deus sabe disso, mas precisamos também, todo extremo é perigoso. Deus está nos chamando hoje para o meio do caminho e você precisa também gerar expectativa na sua colheita. Ter uma mentalidade de agricultor. Ah, eu não quero nada. Se você não pode pensar assim também, que Deus quer lhe dar todas as coisas. Você é filho, e se filho é herdeiro, e Deus criou uma via, não para apenas ter o seu pão, mas ter sementes, multiplicar sementes, né? Então, gere também uma mentalidade de fazendeiro, de semeador, de semear. Não queira só o pão. Amém? Deus tem muito mais. Diga para o seu vizinho, não queira só o pão, Deus tem muito mais para você. E o 11 diz, serei enriquecidos. Aí é o desenvolver dos frutos da fidelidade, né? Serei enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião. Olha, em qualquer ocasião, não importa se o tempo é favorável ou desfavorável, você vai poder ser generoso e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Então isso é extraordinário. Amém? Deus tem muito mais do que o cotidiano, Deus quer multiplicar. Eu fiz uma frase hoje, estava conversando com o Cássio e fui no meu espírito, eu já mandei logo para a Letícia, que ela está administrando, me ajudando a administrar o meu Instagram, eu dei logo para ela. Ela cria a frase, ela mesmo posta lá no meu Instagram. Aí eu criei uma frase mais ou menos assim: o cristianismo não é uma mera religião, é um estilo de vida. As pessoas não conhecem, é um estilo de vida que nos ensina a ter segurança,
a como viver bem em família, a crescer, a termos estrutura emocional, nos ensina também a prosperar em todas as áreas da vida. Então, cristianismo é extraordinário, irmãos. É extraordinário. Faz você pensar como Deus pensa. Faz você planejar, progredir, avançar, amplia a sua visão para depender de Deus e não mais de ninguém. Olhe como nós estaríamos hoje se não fosse essa palavra. Estamos debaixo da cobertura do Altíssimo. Há descanso para nós. Isso é fantástico. Nós seguimos uma filosofia extraordinária de vida, plantada pelo próprio Senhor, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós para mudar o nosso destino, mudar a nossa vida. Então, cristianismo é poderoso, por isso a palavra de Deus é uma ameaça para o propósito errado de homens que querem nos escravizar, que querem apenas dar um pão, ou um gás, ou prometer alguma coisa, e aquilo que o homem dá, ele pode tirar. Mas aquilo que Deus dá, Deus não tira. Você perde, mas Deus não tira. Os dons de Deus são irrevogáveis. Você deixa de lado, você escolhe não querer, mas aquilo que o homem dá, o homem pode controlar você e tirar a qualquer momento. Então, precisamos entender a filosofia do reino de Deus. Deus tem muito mais para você. Amém? Então, quem vai dizimar, pegou portadismo, porta-campanha, estamos ainda... Gente, as cadeiras, ainda estamos na campanha das cadeiras. Sabe por que elas estão aqui hoje? Porque nós tivemos a sabedoria de parcelar para 10 vezes. Demos 20 mil de entrada, que um irmão, Deus usou um irmão abençoado para dar uma oferta agressiva. Demos 20 mil de entrada e parcelamos o resto para 10 vezes e compramos mais 40 cadeiras. Não é? Compramos mais 40 cadeiras. Esse 220. A cadeira era no menor valor, mas a gente botou 10 ou foi 20 a mais por causa do frete, né? Para tentar mais calcular, ainda teve um frete. Teve frete que fizemos vários cálculos, de 9 mil, de 6 mil, e acabamos sendo abençoados. Cadê o diácono Marquinhos e Kate? Fiquem em pé. Vocês não pediram isso? Fiquem em pé, rapaz, respeite o seu pastor. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Deus usou eles para abençoar pelo frete, a gratidão no coração deles. Eles nem imaginavam, nem eu de falar isso. Mas eu amo vocês, meus filhos lindos, viu? Perdoe Caixa, qualquer coisa. Que eu sou amoroso, viu como eu falei com amor com vocês? Então, gente, ainda falta. Né? Nem sei quanto é que falta, mas ainda falta. Sem contar que o mesmo link local para o pagamento, para o investimento dessas cadeiras é o mesmo da construção. E nós já começamos, né, a construir lá o auditório que vai servir para o DAV. Reunião do DAV, para outras reuniões. Né? Lá em cima. Compramos... No queimão lá, compramos ar-condicionado, já chegou. Com frete, foi barato. Com frete, aqui era quase 13 mil. Aqui ficou 10 mil, cento e pouco com frete. Foi, a menos. O ar-condicionado. Olha. Já vai estar lá quinta-feira o ar-condicionado. Pronto, foi tudo na fé. Então, gente, está aí para você ainda investir, não só nas cadeiras, mas na construção. Ah, mas eu não tenho esse valor. Você oferta na construção, é o mesmo Pix, não é? Então, Deus é bom. Segura a sua oferta, o seu dízimo. Olha o que está no seu coração. Também, se você não quiser ofertar, não oferte não, fique tranquilo. Só sei que Deus vai suprir. Amém. Amém? Tem gente que é tão besta, fica atrás de problema. Gente, aí tem gente que... eu fiquei sabendo, tem gente que não... acha errado passar o cartão, mas é a tecnologia, meu filho. Século 21. Aí teve outro, aí teve um que eu fiquei sabendo, sai da igreja por causa das postagens do pastor de política.
Eu voto, meu filho. Saia. Não quer que eu vote, não, é? Sou cidadão. Isso se chama cidadania. Quer tirar o meu... Você é do STF, quer tirar meu direito de liberdade de expressão também? É? Não é? Eu botei no meu Insta pessoal. Aí saiu da igreja porque eu botei que eu sou contra o aborto, contra tudo aquilo que é contra a palavra. Eu boto lá e protesto. Como está o Brasil, que o povo não sabe, eu boto lá. É o meu Instagram. Não quiser ver. Aí saiu da igreja quando também sou. Não é? Eu tenho que me posicionar. E eu estou com o pastor Silas Malafaia. Estou com a palavra de Deus. Eu estou pronto para ser preso, irmão. Preparado para ser preso, porque eu não vou negociar a palavra de Deus. Não sou covarde, não sou medroso. Eu sou o João Batista dessa geração. João Batista peitou Herodes. Está errado, hipócrita, está mentindo, isso é pecado. Eu estou pronto. Eu tenho uma vida eterna. Amém? Aí saiu da igreja com raiva, eu não gosto, um homem de Deus. Aí eu não voto. Quer dizer, quem é advogado pode votar em advogado. Não é? Não é? Não é isso? Cada um cuida do seu segmento. Quem é médico, tem um representante do médico, eu vou votar nele que é médico. Quem é pastor não pode votar em quem favorece a família e os costumes cristãos. Não pode. Nem postar nada. Eu não sou cidadão, eu não voto. Cabeça de jegue. Já deu a entender qual o partido que essa pessoa vota. Infelizmente, não pensa. Só entrar na página lá do PT e você vai ver a filosofia do PT, o que eles pensam dos pastores, dos padres e do cristianismo. Está lá. Vá lá, entra no PT e vai ver o que eles pensam de educação, o que eles pensam de família, o que eles pensam de você, cristão. Vá na página do PT, está lá. Isso, eu pesquisei isso em 2018. Está lá. Na última eleição, 2022, eu pesquisei. Está lá, a mesma coisa, lá piorando, botando o código do partido, o que é que eles pensam sobre criança, o que é que eles pensam sobre pedofilia, o que é que eles pensam sobre o roubo, o que é que eles pensam sobre as drogas. Está lá. Está lá. E não existe dinheiro público, irmãos. Não existe dinheiro público. É o meu e o seu dinheiro, que é pelo ralo do esgoto. Amém? Então vamos voltar para cá, porque senão eu vou começar a pregar de novo. Se você quiser votar no PT, vote. Eu vou amar você, não vai ser expulso da igreja de jeito nenhum. Agora deixe eu protestar. Quer protestar aqui não, o púlpito é meu. Aí você protesta nas suas redes sociais. Aqui é para pagar a palavra de Deus e pregar sobre família, sobre fé, sobre os direitos do cidadão. Amém? Não é para fazer apologia ao crime. Aqui não. Aqui o altar é santo. E você não vai ver político nenhum pregando aqui. Amém? Mas eu, como sacerdote, vou orientar o meu povo a como votar certo, em favor da família e em favor de Deus. Amém? Glória a Deus. E vão todos eles cair um por um, no nome de Jesus. Declaro abençoado os dízimos e as ofertas e consagrado a Deus em nome de Jesus. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Aleluia. Quem é o irmão que saiu da bicicleta para a moto? Quem quer orar na chave dele? Cadê? Deus é bom. Cadê o irmão? Aleluia. Tem não, meu irmão. Tem não. Pois, ele não veio não. Vai ver, foi ele que... Você recebeu de Deus a palavra. Eu amo vocês, viu? Deus é bom. Não deixe o diabo enganar você. Fique na palavra de Deus, fique na fé e na palavra de Deus. Vamos ficar, olha, terça que vem eu quero ver você aqui. Terça que vem, amém, eu já estou dando os avisos. Terça que vem, se tem aviso, eu dando aviso. Terça que vem, vai ter um culto especial aqui, viu? Um culto especial, cadê? Coloca aí.
aquele trabalho que sonhou por toda a sua vida está prestes a acontecer. Eu sou o mestre dos minutos roubados. Isso. Apetecer, sem pausa. Respirar. Respira depois. Parar é perder. Descansar é fracassar. Você não precisa correr para essa viagem. Porque não vai te esperar. Tudo bem. Salmo 119, 3. Desvie os meus olhos das coisas vãs e Mas, Sandra, mas não foi divertida com isso um pouco? Você me de verdade, você está longe de O inimigo não quer te destruir, ele quer te distrair. Amém? Então, terça-feira eles estarão aqui, que vem, vai ser maravilhoso, com essa peça que vai ser uma ministração para nós. Então, venha, traga um visitante, de preferência não crente, né? Deus é bom. Então, vamos ficar em pé. Tem mais algum aviso? Tem? Então, rola aí esse aviso aí. Não é para mangar, não. É para... Sábado, agora, 20 de setembro, 4 horas, saída da porta da igreja, evangelismo nas praças. Tá um trabalho maravilhoso de evangelismo, viu? Deus é bom. Tá bom, acabou os avisos, vamos ficar em pé. Tem sopa hoje, viu, gente? Lá na saída da igreja. Eu quero dizer que vocês estão mais lindos com essas cadeiras. Fofinhos e maravilhosos. E que eu amo vocês. Declaro sobre você o amor do Pai, a graça salvadora de Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Seja abençoado na prática da palavra. Abraça 22 pessoas e vai na paz do Senhor.